Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos estudar os tipos de sujeito. Eu vou dizer para você exatamente o que é o sujeito de uma oração. Você também, ao final dessa aula, será capaz de identificar e classificar todos os sujeitos nas frases. Eu vou mostrar para você isso bem passo a passo, com muitos exemplos, para que você consiga, ao final dessa aula, ser capaz de reconhecer e identificar qualquer tipo de sujeito na hora da sua prova, na hora que você for fazer um exercício, tudo bem? Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, tem um botãozinho vermelho aqui do lado direito do seu vídeo, basta você clicar ali e se inscrever no canal e já aproveita que você está por ali, deixa o seu like. Vamos lá, vamos entender o que é sujeito de uma oração? Como é que a gente define o sujeito de uma oração? Bom, sujeito, pessoal, não é o ser propriamente dito, mas é o termo, ou pode ser também uma expressão, sobre o qual se faz uma declaração. E agora vem a parte principal, com o qual o verbo concorda. Aqui a gente já começa a ver o princípio básico da concordância verbal. Aqui no canal já tem aula sobre esse assunto, mas o princípio básico, a regra geral, é que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá vendo que para você entender a concordância verbal, antes você precisa estudar os tipos de sujeito. Então lembre-se do seguinte, que o sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração, qualquer declaração que seja, e o verbo precisa concordar com o sujeito, especificamente com o núcleo do sujeito. Já entendemos essa definição aqui. Agora, como é que se classifica? Como é que eu posso reconhecer e classificar o sujeito? Eu quero mostrar aqui para você o seguinte, que você pode utilizar essa técnica aqui, essa estratégia para você identificar o sujeito de uma oração. Você vai fazer assim, ó, você vai utilizar a pergunta quem ou a pergunta o que mais o verbo. Então, vou colocar aqui mais verbo. Sendo que você só vai utilizar este quem se for um sujeito pessoa, ou seja, se for uma pessoa ali, você vai utilizar o quem mais o verbo. Não se preocupe que eu vou fazer isso aqui na prática quando eu mostrar para você a classificação do sujeito, ok? E além disso, se for coisa, você vai utilizar o que mais o verbo. Que verbo é esse, professora? É o verbo que estiver na sua frase. Então, essa aqui é a forma mais simples de você identificar o sujeito em uma oração. Você vai utilizar este tipo de técnica, esta técnica aqui, não para todos os sujeitos. Infelizmente, isso aqui não serve para todos os tipos de sujeito, mas você vai utilizar para identificar o sujeito simples, o sujeito composto e também o sujeito oculto. Ela vai servir muito bem para você identificar esses três tipos de sujeito. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, identificação, tudo bem? Agora vamos pegar isso aqui, essa dica que eu dei aqui para você, e vamos aplicar isso na hora da classificação. Vamos lá? Ó, eu tenho aqui o primeiro tipo de sujeito. O primeiro tipo de sujeito é chamado de sujeito simples. Tudo bem, Eliane, mas o que é o sujeito simples? O sujeito simples é aquele que apresenta apenas um. Vou colocar assim, ó, núcleo. Todo e qualquer sujeito simples, grave, memorize, ele vai apresentar apenas um núcleo. Mas o que significa núcleo? O que eu posso entender como núcleo? O núcleo é a palavra mais importante da minha frase, ou seja, é aquela palavra que vai carregar a significação. Sem ela, eu não consigo entender a minha frase. É por isso que ela é a mais importante. Então, em relação ao sujeito simples, você já aprendeu que ele apresenta apenas um núcleo e também você já conseguiu compreender que o núcleo é a palavra mais importante, é aquela que carrega a significação dentro do contexto. Agora, vamos pegar esses dois exemplos aqui e vamos colocar tudo isso em prática. Olha só, antes disso, eu preciso só fazer o seguinte aqui, ó. Nós sentimos tristeza diante de tudo isso. É isso aqui que a gente vai analisar. Na hora da digitação, acabou não saindo da forma como eu gostaria, mas a frase é esta: nós sentimos tristeza diante de tudo isso. Perfeito. O que eu tenho que fazer aqui, gente? A primeira coisa, quando você for resolver uma questão acerca de sujeito, fazer um exercício acerca de sujeito, tudo começará pelo nosso amigo verbo. Então, eu preciso primeiro achar o verbo
para depois, ó, a gente não vai fazer uma pergunta para esse verbo, para só depois eu fazer essa pergunta. Então, eu já entendi aqui que o verbo é sentimos. Aí eu vou lá e faço a pergunta para esse verbo. Quem sente tristeza diante de tudo isso? Preste atenção aqui, que quando eu faço a pergunta para o verbo, esse verbo sempre ficará no singular. Então, é quem sente tristeza diante de tudo isso. Percebeu que tem o nós aqui? Esse verbo acaba indicando esse nós aqui como resposta desse meu método aqui de identificação. Então, essa resposta é o sujeito. Eu já posso colocar aqui que isso aqui é o sujeito nós, e esse sujeito, nesse contexto aqui, tem apenas um núcleo, uma palavra. Então, eu classifico esse aqui como sujeito simples. Vou colocar aqui para você. Eu sei que já está aqui, mas é melhor a gente colocar de novo para a gente reforçar esse conhecimento. Agora olha a frase de baixo. O anel foi encontrado debaixo dos lençóis. O que a gente faz primeiro? Isso, a gente acha o verbo. Então vamos achar o verbo. Foi encontrado. Isso aqui é uma locução verbal. Quando eu coloquei verbo aqui nesse método de identificação, você pode entender como um verbo simples, ou seja, o sentimos aqui é um verbo só, ou uma locução verbal. Nesse caso aqui, foi encontrado, é uma locução verbal própria de voz passiva. Se você não sabe o que é voz passiva, já tem aula aqui no canal sobre esse assunto. Então vamos lá, eu já encontrei aqui a minha locução verbal e eu faço uma pergunta para essa locução verbal. O que foi encontrado debaixo dos lençóis? Veja que quando eu faço essa pergunta para este verbo me responde que foi o anel que foi encontrado debaixo dos lençóis. Logo, eu já identifiquei o anel como o sujeito da minha oração. Esse sujeito, ele tem duas palavras. Qual é a palavra mais importante? É óbvio que é a palavra anel. Então, eu estou diante de um sujeito simples, uma vez que eu tenho apenas um núcleo. Então, toda vez que tivermos apenas um núcleo, estaremos diante de um sujeito simples. Vimos aqui dois exemplos básicos para ilustrar esse tipo de sujeito. Lembrando que esta aula aqui, é uma aula específica para os iniciantes. Então, se você tem dificuldade e você nunca conseguiu entender os tipos de sujeito, essa aula aqui é fundamental para você. Agora, se você já sabe, eu recomendo que você comece a resolver questões com frases mais difíceis. Mas para a gente começar a entender, as frases mais simples são essenciais. Então, vamos para o segundo tipo de sujeito? Vamos lá, sujeito composto. Esse tipo de sujeito, pessoal, ele tem uma estrutura. Bom, ele vai ter dois ou mais núcleos. Então, preste atenção. O sujeito simples apresenta apenas um núcleo, mas o sujeito composto apresenta não só dois núcleos, dois ou mais núcleos. Lá na escola, às vezes a gente acaba memorizando que o sujeito composto tem apenas dois núcleos, mas esta aqui não é a verdade, porque a gente já viu que ele apresenta dois ou mais núcleos. Eu posso ter 500 núcleos, esse sujeito será composto. Eu posso ter dois núcleos, esse sujeito também será composto, uma vez que ele apresenta dois ou mais núcleos. Vamos ver isso na prática. Ó, Pedro e Miguel viajaram para o Chile. Como é que a gente começa a pensar acerca do sujeito? A primeira coisa a gente já aprendeu, a gente precisa encontrar o verbo. O verbo aqui é viajaram. Aí eu vou a esse verbo e faço uma pergunta para ele. Olha só, verbinho, quem viajou para o Chile? Me conta aí, me fala aí porque eu quero saber. Aí esse verbo vai me falar assim, ó, foi o Miguel e o Pedro. Opa, a partir do momento que ele me dá uma resposta, essa resposta você já aprendeu. Ela é chamada em sintaxe de sujeito. Agora, esse sujeito, preste atenção, ele tem dois núcleos. Viu que ele tem três palavras, Pedro e Miguel, são três palavras, mas ele apresenta dois núcleos. Eu vou marcar aqui para você esses núcleos. Olha só, eu tenho Pedro, que é o meu núcleo número 1, digamos assim, vou colocar só o núcleo do sujeito aqui, e o Miguel, que é o núcleo do sujeito também. Se eu tenho dois ou mais núcleos, você já aprendeu aqui comigo nesta aula que nós estamos diante de um sujeito composto. Exatamente isso. Olha só a frase de baixo que foi retirada de uma prova. Ó, as libras e as línguas de sinais não são mímica.
Preste atenção, o que a gente tem que fazer? Fala comigo, conversa comigo, nós precisamos, a primeira coisa, guarde isso no seu coração. Você precisa encontrar o verbo. Cadê o verbo aqui? Isso, exatamente isso. São aqui é o meu verbo. Aí eu vou para a segunda etapa dessa metodologia. Eu faço assim, ó, eu vou a esse verbo e falo assim para ele, meu filho, olha só, quem não é mímica? Aí ele me responde assim, professora, ó, as libras e as línguas de sinais. Ah, então isso tudo aqui é o sujeito. Tá vendo como esse sujeito é um pouquinho maior? Mas não se intimide diante de sujeitos longos. Você vai utilizar a mesma metodologia que eu estou ensinando aqui para você. O que você vai fazer? Uma coisa só, você precisa encontrar quais são os núcleos desse sujeito. Então, o primeiro núcleo tá aqui, ó, libras. Então, libras é a minha palavra mais importante. Só isso? Não. Tem línguas também. Línguas é também a minha palavra, mais importante. Então, eu tenho 2 núcleos aqui. Se eu tenho 2 núcleos, fala para mim, é um sujeito composto. Ah, mas Eliane, o que são esses outros termos que ficaram de fora? Esse A, esse E, esse AS, esse D sinais? Não seria as línguas de sinais o meu núcleo do sujeito? Calma, porque mais à frente a gente vai estudar também outros elementos da nossa sintaxe. E aí você vai conseguir compreender que, por exemplo, de sinais é o adjunto adnominal. Mas eu não quero entrar nessa seara agora. O que me interessa agora é você conseguir identificar os tipos de sujeito. Tudo bem? Então, tenho 2 ou mais núcleos, estou diante de um sujeito composto. Vamos ver o terceiro tipo de sujeito? O terceiro tipo, ele é chamado de oculto, mas ele não tem apenas esse nome. Eu posso chamá-lo de desinencial, implícito, enfim, ele tem alguns nomes. Normalmente, a gente aprende na escola que é um sujeito oculto. É importante que você saiba que existem alguns gramáticos que não consideram o sujeito oculto, e sim consideram todo sujeito oculto como, na verdade, um sujeito simples. Essa é uma informação que é essencial para você também. Então, vamos lá. Em relação ao sujeito oculto, o que é um sujeito oculto? Primeiro, se está oculto, ele não está expresso, ele não está escrito na frase. Então, ele não está expresso na frase, ele não aparece, não tem nada escrito ali, ele não está ali escrito na frase. Porém, preste atenção, a gente pode identificar esse sujeito pelo contexto da frase. Olha só, chegamos atrasados ao teatro. Tudo começa pelo nosso amigo verbo. Então, eu tenho o verbo aqui e faço a pergunta a ele. Ó, quem chegou atrasado ao teatro? Não fomos nós, só que nós não está escrito na frase. É diferente da nossa frase número 1. O nós aqui é sujeito simples porque ele está escrito na frase, ele aparece na minha frase. Mas o sujeito número 3 aqui nessa frase, ele não está escrito. Porém, pelo próprio contexto e pela terminação do verbo, eu consigo identificar que existe um nós aqui. Mas como ele não aparece na frase, eu chamo isso aqui de sujeito oculto ou sujeito desinencial. Tanto faz. Agora olha de baixo. Não sei o seu nome. Bom, eu começo sempre, você já sabe, pelo verbo. Então eu tenho esse verbo aqui e faço a pergunta para ele. Quem não sabe seu nome? Bom, quem não sabe seu nome sou eu. Então, eu consigo perceber por essa terminação verbal aqui que existe um eu. Eu não sei seu nome. Então, se o eu não aparece na frase, mas pelo contexto e pela terminação verbal eu consigo identificá-lo, eu estou diante de um sujeito oculto. Exatamente isso. Então não confunda essa história aqui que a gente está falando, esse tipo de sujeito, com o próximo tipo de sujeito, que é o indeterminado. Tem muita gente que acaba confundindo, mas eu vou mostrar para você uma forma bem simples de você não confundir isso aqui. Olha só, o tipo de sujeito número 4 é o indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? Preste atenção. Alguém praticou a ação, mas nós não podemos, ou talvez nós não queremos determinar, indicar quem foi que praticou essa ação. Olha só na frase. Estão chamando você lá no portão. Cadê o nosso verbo? O nosso verbo está aqui. Agora preste atenção. Para o sujeito indeterminado, isto aqui não vai funcionar, porque o sujeito indeterminado, ele tem mecanismos próprios de identificação.
Lembra que eu falei para você lá no início da nossa aula? A gente vai utilizar essa metodologia aqui apenas, deixa eu marcar aqui para você, ó, apenas com esses três primeiros, simples, composto e oculto. A partir de agora, a gente não vai usar mais isso. Eu vou explicar para você o que a gente vai usar. Tudo começa, lembra que eu falei, pelo verbo. Deixa eu mudar aqui a cor, ó, pelo verbo. Deixa-me colocar o verdinho aqui, pronto, agora apareceu. Já achei aqui a minha locução verbal nesse contexto. Estão chamando você lá no portão. Bom, eu sei que tem alguém me chamando lá no portão. Ó, então existe alguém praticando essa ação de chamar. Mas eu não posso ou eu não quero determinar quem foi. Então, se eu não posso ou eu não quero determinar quem foi, eu estou diante de um sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, lembra que eu falei que ele tem uma estrutura, ele tem algumas questões próprias? Então, a primeira questão é essa aqui, o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do plural. Agora, é importante o seguinte, não pode ter uma referência anterior ou posterior a ele. Não pode, ou seja, é o verbo na terceira pessoa do plural sem uma referência expressa. Essa referência não pode ser anterior nem posterior ao verbo. É isso aqui, vai ficar mais fácil para você, tudo bem? Agora, tem uma outra possibilidade. Olha a frase de baixo, ó. Necessita-se de funcionários nas buscas. Opa, calma aí. Eu estou diante de um sujeito indeterminado aqui também. Mas por que aqui eu tenho um sujeito indeterminado? Veja, pela semântica, eu consigo perceber que tem alguém necessitando de voluntários nas buscas. Mas eu não sei quem é essa pessoa, não sei quantas pessoas são, eu não posso determinar. Se eu não consigo determinar, eu estou diante de um sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, pessoal, tem aqui esse prefixo in, que indica ausência de determinação. Por isso que ele é um sujeito indeterminado. Então, quando isso acontecer, quando eu souber que existe alguém ali fazendo algo, mas eu não posso ou eu não quero determinar quem foi, eu estou diante de um sujeito indeterminado. Aqui, nesse segundo exemplo, a gente tem uma outra construção. Olha para cá. Eu tenho o verbo necessitar. Quem necessita de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Esse verbo transitivo indireto está atrelado ao pronome se. Esse pronome se é o índice de indeterminação do sujeito, ou o pronome de indeterminação do sujeito. É o nosso famoso PID. Então aqui você já aprendeu que a primeira forma de você ter um sujeito indeterminado é quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem uma referência, que seta é essa? Vai sair uma seta daqui, calma aí. Sem uma referência posterior ou anterior a qualquer termo na frase. Uma outra possibilidade é esta aqui, ó. Eu preciso ter algumas transitividades verbais. Vou colocar aqui para você todas elas, ó. A gente viu com verbo transitivo indireto, mas também pode ser com verbo intransitivo e pode ser com verbo de ligação. Tudo isso atrelado ao pronome se. Grave aí, memorize aí, porque as bancas gostam disto aqui, ó, de pedir para você identificar esse tipo de pronome. Esse tipo de pronome é chamado de PIS, ou seja, pronome indeterminador do sujeito. Então, nós vimos aqui duas possibilidades do sujeito indeterminado. E para finalizar esta nossa aula, inclusive, se você estiver gostando dessa aula, faz o seguinte, deixa seu like aí, viu? E se você não for inscrito no canal ainda, tem aqui um botãozinho vermelho, só você clicar ali e se inscrever no canal para você receber as nossas aulas antes de todo mundo, ok? Vamos para o sujeito inexistente? Vamos lá. O que é o sujeito inexistente? Olha só, o nome já é bastante sugestivo. É aquele tipo de sujeito que não existe, na verdade. Tem um outro nome para ele. Eu vou colocar aqui para você, ó. Pode ser também a oração sem sujeito. Algumas bancas gostam de falar de oração sem sujeito, ou seja, identifique a oração que não há sujeito ou identifique a oração sem sujeito nas frases a seguir. Então, para você saber que pode ser oração sem sujeito ou sujeito inexistente, as bancas estão falando da mesma coisa. Agora, eu quero que você observe aqui, ó, verbos impessoais. O que são esses verbos impessoais? São verbos que não têm uma pessoa gramatical para eles se referirem, ou seja, são verbos que
não vão se referir a uma pessoa do discurso. Lembra que nós temos 3 pessoas do discurso: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembrando que as 3 primeiras são do singular e as 3 últimas do plural. Então, esses verbos, trocando em miúdos, eles não vão ter uma pessoa gramatical para eles se referirem. Tem algumas particularidades. Eu vou mostrar aqui para você apenas 3, tudo bem? Mas existem outras. Se você quiser, inclusive, aprender tudo isso aqui de forma bem simples, bem prática e com muitos exemplos, eu vou deixar o link aqui da Rota de Estudo para você conhecer meu curso completo de português do zero. É só você clicar aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos lá para as nossas frases. Olha só, faz tempo que não vejo o Pedro. A primeira coisa que você precisa observar, eu tenho 2 verbos aqui. Eu tenho faz e eu tenho vejo. Opa, e aí, professora, o que eu faço agora? Tudo muito simples, seguindo o nosso roteiro aqui. Se você tem verbo, você vai procurar o sujeito. Se você tem 2 verbos, você vai procurar o verbo de cada um desses sujeitos. A gente vai fazer isso de maneira bem tranquila agora. Olha só. Faz tempo. Vamos olhar primeiro para essa parte. O verbo fazer, anote aí, no sentido de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Impessoal. Então, adivinha só, sendo um verbo impessoal, e eu já sei, você já aprendeu aqui comigo, que o verbo impessoal, ele não se refere a uma pessoa gramatical. Essa primeira oração aqui é uma oração sem sujeito. Vou colocar aqui, ó, oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Agora vamos olhar para o segundo verbo, ó, que não vejo o Pedro. Você já aprendeu aqui comigo também. Quando a gente for encontrar o sujeito, a gente primeiro encontra o verbo. Já marquei o verbo aqui para você. E depois a gente faz a pergunta para ele. Quem não vê o Pedro? Não sou eu. Esse eu aqui não aparece na frase. Porém, eu consigo, pelo contexto, pela terminação verbal, identificar este eu. Logo, eu estou diante aqui de um sujeito, fala para mim. Isso, sujeito oculto. A gente já aprendeu anteriormente. Então, nessa primeira parte da nossa frase, faz tempo, é um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito, uma vez que o verbo fazer no sentido de tempo decorrido é um verbo impessoal. Agora, na segunda parte da minha oração, porque é assim que as bancas vão cobrar de você, normalmente, a gente tem um sujeito oculto. Uma vez que eu tenho um verbo, o sujeito não está expresso na frase, não está escrito na frase, mas pela terminação verbal eu consigo identificar esse tipo de sujeito. Agora vamos para a próxima. Choveu muito naquela região. Uma outra coisa que você precisa ficar bem atento ou bem atenta. Verbo chover. Não é fenômeno da natureza? Toda vez que houver fenômeno, vou puxar uma setinha aqui para você, fenômeno da natureza, nós estaremos diante de um verbo impessoal. Se é verbo impessoal, fala para mim que tipo de oração nós temos? Isso, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Inexistente ou oração sem sujeito. Exatamente isso. Agora a última que cai muito, mas muito em prova. Cuidado com o verbo haver. Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele será, repita comigo, um verbo impessoal. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer é um verbo impessoal. Olha só. Houve muitos protestos. Eu posso falar que ocorreram muitos protestos. Eu também posso dizer que existiram muitos protestos. Sim, quando acontecer isso, quando a gente puder fazer a substituição do verbo haver pelo verbo existir, ou verbo acontecer, ou verbo ocorrer, fala para mim, repita. O verbo haver é um verbo impessoal. Impessoal. E se ele é um verbo impessoal, isso aí, nós estaremos diante, vou colocar aqui do lado, de uma oração sem sujeito ou de um sujeito inexistente. Você viu aqui comigo os 5 tipos essenciais de sujeito. Tem mais um tipo de sujeito, mas eu não vou falar sobre ele agora, uma vez que essa aula aqui é para iniciantes. Mas na rota de estudo eu explico todos os 6 tipos de sujeito, dou mais exemplos e se você quiser participar do curso, quiser ser meu aluno ou minha aluna, será um prazer
inenarrável e eu vou deixar para você o link aqui na descrição desse vídeo. Então, preste atenção. Essa aula aqui, pessoal, é essencial, porque é a partir dela que você consegue identificar o sujeito e, além disso, você consegue perceber a regra geral de concordância verbal. É fundamental você estudar, é fundamental, se for necessário, você assistir a esta aula mais de uma vez, fazer as suas anotações, porque com certeza tipos de sujeito é um assunto que vai cair na sua prova. Ele será cobrado na sua prova. Talvez a banca não cobre, dependendo da banca que for organizar o seu concurso, talvez ela não cobre especificamente os tipos de sujeito, ou seja, pedir para você identificar. Mas você vai precisar saber a identificação quando você for fazer questões de concordância verbal. E concordância você não tem a menor dúvida, vai cair na sua prova. Vou até colocar aqui, ó, concordância verbal. É um assunto que você vai precisar estudar sim. E essa aqui é a nossa base para a concordância verbal. Se você tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Se você quiser ser meu aluno lá na Rota de Estudo ou minha aluna, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu desejo uma excelente semana para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!